Roberta, eu sou bibliotecária da instituição, inclusive esse ano vai fazer, dia 19, 4 anos que eu estou aqui. Eu sou formada pela Universidade Federal de São Carlos, vim de São Paulo para cá, né? E assim, minha trajetória na biblioteconomia começou em 2001, na verdade, porque eu não tinha feito nenhuma faculdade. Sempre tive bons trabalhos, tal, mas faculdade eu não tinha feito. E falei, não, tá na hora de fazer alguma coisa. Aí, pesquisando, eu gosto muito de ler, gosto muito de letras, tal, de história. Então, eu vi na biblioteconomia alguma coisa mais legal, porque não era só... Tem o lance do computador, de mexer com computação, tecnologia, e eu gosto muito dessas duas coisas. Aí eu vi na biblioteconomia e falei, acho que vou... Aí eu comecei a estudar, só assim, comecei a estudar sozinha, porque eu não tinha grana para fazer cursinho, nada. Estudava direto em casa, sozinha. Minha filha, eu tinha uma filha, a Daniele, ela tinha 15 anos e meio, estava no 2º ano do ensino médio, se não me engano. E ela estudava de manhã, enquanto ela ia para o colégio, eu ficava estudando em casa. No início de 2002, foi em 2001, no início de 2002 eu já estava me preparando para prestar o vestibular. E foi em janeiro, eu fui 3 dias, fiz as provas, foram 3 dias de prova. A gente estava em São Paulo, tal, e na casa da minha irmã, e fiquei lá, porque falei, vou esperar aqui o resultado, ia sair logo no comecinho de fevereiro. E eu estava um pouco estranha, sabe, umas sensações, uma coisa ruim. E em todos os lugares que minha filha ia, eu ficava perguntando, onde a Daniele está? Aí minha irmã, não, calma, ela está lá embaixo jogando, porque ela tem as primas, né? Então ela brincava com as primas e tal. E toda vez que ela descia para jogar, porque minha irmã mora em prédio, né? E eu ficava angustiada. Bom, enfim, na sexta-feira, acho que era dia 30, o pai dela pegou um cartãozinho da poupança, falou, olha, Dani, tem tanto aqui, você pode fazer o que você quiser. E ela, ai mãe, vamos comigo no shopping, não sei o quê. Eu falei, isso era dia 30 de janeiro. Eu falei, vamos, olha, você faz o que você quiser, então, ou você vai pro shopping e compra o que você quiser, ou você guarda esse dinheiro e vai gastando, beleza. A gente acabou não indo ao shopping, e a Gabriela, que é minha sobrinha mais velha, das minhas sobrinhas, foi mordida pelo cachorro dela. Aí eu fiquei desesperada porque estávamos eu, a Gabriela, a Fernanda e a Daniela em casa. Minha irmã não estava. Falei, gente, eu vou ter que levar minha sobrinha e tal, não sei o quê. No hospital eu não tenho como. Ela ficou desesperada, falou que não queria ir no hospital e eu fui lá e dei um jeito. À noite, a Gabriela dormiu, eu também, a Daniela dormiu comigo. 2 horas da manhã ela acordou, chorando desesperadamente, minha filha. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não, mãe, não é nada. Não, e chorava de soluçar. Falei, não, Dani, você vai levantar e vai me contar o que está acontecendo. Ela falou, eu não sei, mas eu acho que é porque eu estou preocupada com a Gabriela. Aí no outro dia, a gente saiu para levar a Gabriela no hospital, porque estava aberto o machucado dela, furou o pé dela. Aí a gente foi, o médico falou, não, olha, não vai precisar dar ponto, porque já fechou um pouquinho, deu, beleza. Aí a gente saiu para ir para casa. Antes a gente passou no mercadinho e a Daniela adorava comer coisa diferente. Aí eu falei, Dani, vamos lá comigo escolher? Ai, mãe, eu não quero. Falei, tem alguma coisa estranha aí, ela não tá querendo me falar. Aí fui lá, peguei o que tinha que pegar, tal, fiz um lanche para elas e fui para a farmácia comprar o remédio da Gabriela. E ela me pediu, antes de eu sair, falou, mãe, compra um gelzinho de limpeza para mim, que era da Johnson & Johnson. Tinha um kitzinho e eu comprei. Falei, não, claro que eu compro. Ela me deu um abraço, ai mãe, te amo, e fui. Eu peguei esse kit na farmácia e comecei a chorar. Aí eu paguei, correndo, falei pro pai dela, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa. E eu chorava e eu não sabia o que era.
Quando eu cheguei, estava entrando na rua da minha irmã, aquilo não parava. E eu vi o portão dela aberto, só que atrás do carro do pai da Dani tinha um resgate. Eu olhei para aquele resgate e falei, que estranho, né? Mas ele parou o carro, o resgate parou atrás, o prédio, o portão escancarado. Menina, naquela hora, eu não sabia se eu saía do carro, eu não sabia, mas eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu olhei para cima, minha irmã morava no primeiro andar, eu falei, o que está acontecendo aqui? Ela falou, a Dani, menina, naquela hora, eu queria entrar e o bombeiro não queria me deixar, o médico socorrista não queria me deixar entrar. Eu falei, não, você vai me deixar entrar sim, porque ela é minha filha, como que você não vai me deixar entrar? Ele falou, eu não posso, entra comigo. Aí eu entrei com ele, eu tremia, eu rezava, eu chorava, eu não sabia o que eu fazia. Parecia que eu pisava em nuvens, assim. Quando eu entrei, ela estava no chão, deitada. Falei, o que aconteceu com a minha filha? O que está acontecendo aqui? Ele falou, aí tinha um casal de médicos do lado do prédio, e eles falaram assim, calma que ela está respirando. E ela não voltou mais, não voltou mais. Eu fiz o que eu pude, corri atrás de tudo que vi. Que, tipo, não tinha para onde correr. O bombeiro falou, eu não posso levar ela para o hospital que ela faz tratamento, ela tem que ir para o hospital mais próximo, porque ela estava já com aquele, eu nem sei o nome. Aí, eu fiz o que eu pude, só que era umas 3 e pouco, 4 horas, 7h30 ela morreu. No dia 4 saiu o resultado da faculdade. Aí eu pensei o quê? Eu não vou fazer mais nada, acabou. Parece que eu tava assim, eu fiquei muito tempo anestesiada, né? Não conseguia fazer nada, tal, aí saiu o resultado, passei. Eu falei, mãe, o que eu vou fazer, mãe? Eu não vou mais. Ela falou, você vai. Você vai porque ela era o que ela queria, não era o que ela queria. Que você ficasse com ela, que você fizesse faculdade, que vocês morassem num lugar diferente, não sei o quê, pipipi. Aí o que eu fiz? Fui para Bebedouro, que era onde minha mãe estava morando, que a gente já ia entregar tudo lá. Aí foi mais um processo horrível, porque eu tinha que me desfazer de tudo. De lá eu fui para São Carlos, que é onde é a faculdade, fiz a matrícula. Falei, vou fazer, pelo menos está garantido, né? A minha sorte é que teve greve e a faculdade só começou em maio, na verdade, o curso. Então, eu tive aquele tempo para absorver mais as coisas, né? Aí em maio eu fui para São Carlos, mas assim, parece que era para eu ir, porque assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Ter escolhido o curso junto com ela. Eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição do vestibular. Ela ligou para o pai dela e falou, eu preciso de R$60 para pagar uma conta de luz. E com esse dinheiro eu fui lá e fiz a inscrição. E depois de tudo que aconteceu com ela, eu falei, não, ela lutou tanto, por que eu não vou lutar? Por que eu vou ficar, tipo, deitada numa cama chorando? Fiz o curso todinho, óbvio. Além do curso, eu fiz tudo que apareceu, curso de inglês, curso de espanhol, tudo que tinha na faculdade eu fiz. E meu TCC foi assim, o orientador até hoje, a gente conversa, então a gente quer fazer um livro desse TCC. Eu não fiz na época porque eu não tinha dinheiro. Então assim, ter escolhido a biblioteconomia foi assim, sensacional, porque eu escolhi com ela. Depois que eu saí da faculdade, eu só consegui coisa boa, porque uma das coisas que me deixou assim, relutante, foi continuar morando em São Paulo, porque tudo aconteceu lá. Então muitas pessoas me perguntam, Roberta, São Paulo é a cidade que não sei o quê, que tem tudo, que não tá, o trabalho lá, eu não consigo ficar lá.
Mas assim, e vim para Barra do Garças, vai fazer 4 anos, né, que eu tô aqui. Também foi uma escolha assim, eu nunca imaginei que fosse tão bom para mim. A cidade é muito boa, as pessoas são maravilhosas, aqui a faculdade é muito bom, eu adoro trabalhar aqui. Então assim, eu não vou falar assim, as pessoas falam, superação. Não, eu acho que foi mais um desafio para mim. Porque superar mesmo, quem superou foi a Daniele. Porque ela já nasceu com problema cardíaco, ela operou com 5 dias, depois ela operou com 6 anos, entendeu? Ela estava super bem, ela ia fazer a 3ª cirurgia e ela foi jogando sinuca, ela morreu. Você entendeu? Então assim, ela superou muita coisa, eu não, falei não, é um desafio para mim e tudo que eu prometi para ela eu vou cumprir e aqui é o que eu tô fazendo até hoje. Meu nome é Alessandra Pérez, sou egressa aqui da Faculdade Catedral e funcionária também. Já tem 3 anos que eu estou aqui na faculdade. Vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória, que eu considero como superação. Eu sou cardiopata, tenho um problema no coração. Aos 10 anos de idade, eu sofria muito bullying. Naquela época nem se falava em bullying, né? Mas eu sofria muito porque na educação física, para todos era motivo de alegria. Para mim eu chorava, porque eu nunca dava conta de fazer os exercícios que era cobrado na quadra. E até que um dia o professor me chamou de múmia paralítica. E aquilo eu levei para casa, eu fui chorando, né? Não consegui acompanhar a minha turma, né? Aí eu fui para casa e cheguei lá em casa e contei para minha mãe. Falei, mãe, eu não aguento mais, porque tanto meus colegas não me escolhem para o grupo deles de educação física, tanto o professor, hoje ele me chamou de múmia paralítica. Aí minha mãe resolveu me levar no cardiologista. Com 10 anos de idade foi onde diagnosticou que eu tinha uma má formação no coração. Eu não tinha a válvula mitral. Então o coração ele trabalhava forçado. Por quê? Ele tinha que mandar o sangue limpo e não deixar o refluxo do sangue voltar das veias. Então meu coração sempre trabalhou forçado. Ele mandava o sangue limpo e ao mesmo tempo recebia o sangue que voltava das veias. E com isso foi agravando o meu problema de coração, e não era cirúrgico. Até então não era cirúrgico. Fiz tratamento, muito tempo de tratamento, até que com 30 anos de idade eu resolvi ser mãe. E o doutor falou que mãe biológica eu não poderia ser. Com o problema de coração que eu tinha, era colocar em risco a minha vida e a do bebê. Mas eu não, naquele momento quando ele falou nunca, para mim o nunca existiu. Eu abaixei minha cabeça e falei com Deus. Falei, se for da sua vontade, o Senhor vai realizar o meu sonho de ser mãe biológica. Fui para Goiânia, fui encaminhada para Goiânia, porque o tratamento teve que ser lá em Goiânia com o cirurgião. Aí o cirurgião falou, Alessandra, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade da sua gravidade, que a sua gestação é uma gestação de risco e eu preciso que você assine esse termo com testemunha. Minha irmã foi a testemunha, que ela estava comigo na consulta e eu não tive nenhum... na hora eu fiquei assim, chorei bastante, mas em nenhum momento eu tive a reação de não assinar aquele documento, porque eu tenho Deus na minha vida e eu sabia que Deus estava permitindo aquilo para mim, que era ser mãe. Eu assinei o termo, mas na época eu trabalhava na empresa do seu Lincoln Sargin. Eu pedi demissão porque minha gravidez era de risco e eu precisava gerar meu filho em Goiânia. Gerei ele e ia tirar o Davi com 6 meses. Porque o peso da barriga, eu não podia com aquele peso. Porque a sobrecarga do coração, quando você engravida, a quantidade sanguínea ela aumenta. E o peso do bebê ia forçar, porque eu não posso pegar nem 5 quilos. Desde os meus 10 anos de idade, eu sou limitada a peso. Aí ia tirar o bebê com 6 meses. Não precisou tirar. Graças a Deus, em nenhum momento eu fiquei internada. Consegui gerar o Davi até os 9 meses. Na consulta de rotina em Goiânia,
que eu fiquei lá os 9 meses para gerar ele, porque o doutor, mesmo eu assinando o risco que eu estava correndo, eu tive que permanecer em Goiânia. Quando foi para o Davi nascer, tinha toda uma equipe médica preparada para o parto, porque era uma gravidez de alto risco. Eu cheguei toda maquiada, cheguei sorrindo, não quis ir na cadeira de roda, porque aquilo ali para mim, Deus estava no comando e estava à frente de tudo. Aí cheguei, a equipe toda falando, mentira, não é você. A UTI está reservada para você, nós estamos aqui todo mundo aflito, esperando você chegar para a gente fazer seu parto e você chega assim. Não precisei ir para a UTI, Davi nasceu lindo, saudável. Fizemos o teste do coraçãozinho dele, porque a probabilidade dele ter o mesmo problema cardíaco meu era grande. Graças a Deus ele não tem problema cardíaco. E com a gravidez, devido à quantidade de sangue que aumentou, o esforço que eu tive, que o coração sofreu nesse período de 9 meses, agravou muito, meu coração ficou muito debilitado. Aí foi quando a gente deu entrada no processo da primeira cirurgia cardíaca. Quando o Davi completou 1 aninho, a cirurgia saiu. Eu amamentei o meu filho deitada, porque ele era muito gordinho e eu não podia pegar ele no colo. Então ele teve essa carência de eu pegar ele no colo. Então eu amamentava ele sempre deitada. E meu esposo, minha mãe, minha irmã sempre colocava ele para arrotar, porque ele sempre foi gordinho. Mas isso também não foi nenhum motivo que eu me abalasse ou que eu deixasse de dar carinho para o meu filho. A primeira cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Foi entre as costelas. A gente colocou a válvula biológica, coração do boi. Essa válvula era para durar no mínimo 10 anos. Ela durou 3 anos. Ela calcificou. Como que a gente descobriu que eu precisaria fazer a segunda cirurgia com pouco tempo? Eu comecei a ter crise convulsiva, tipo uma emoção muito forte, uma cobrança excessiva no trabalho, o sangue não estava indo no cérebro o suficiente para que eu conseguisse resolver aquela situação. É a hora que dava a crise e eu desmaiava, quando eu acordava eu já estava no hospital sem memória, sem saber nada que tinha acontecido. Tive 3 crises fortes, aí foi quando descobriu que eu precisava passar novamente por um processo cirúrgico. O que seria com 10 anos, eu tive que fazer com 3 anos. E eles deixaram para mim decidir qual válvula eu ia querer colocar. Se eu corria o risco de colocar a biológica e rejeitar novamente, ou se eu colocaria a mecânica. A mecânica, os médicos, eu passei por 5 cardiologistas em Goiânia, porque eu não quis ficar na primeira opinião. Eu quis tirar outras opiniões, porque eles falavam para mim assim, é você que decide. Porque essa válvula que você vai colocar, a maioria dos pacientes dá problema neurológico, por causa do barulhinho que ela faz, que é um barulho tic-tac, igual do relógio. Quando você deita, ela vem perto do ouvido. E aí aquilo ali foi me incomodando muito, até que eu fui em vários cardiologistas para tirar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. E aí foi quando eu decidi, graças a Deus, Deus me orientou a colocar a válvula mecânica. Por quê? O índice dela de rejeição é mínimo. E o barulhinho dela nunca me incomodou, graças a Deus. Eu tirei de letra também o barulhinho que essa válvula faz. Se for da vontade de Deus, ela é definitiva. A gente não vai precisar trocar. Eu tomo bezetacil de 20 em 21 dias, já tem 3 anos que eu tomo. E essa segunda cirurgia que eu fiz já tem 2 anos. 2 anos que eu fiz ela. Graças a Deus está bem. Agora, recentemente, eu tive Covid. Na minha inocência, eu cheguei no médico e conversei com ele, que ele é um médico da linha de frente e, por sinal, cardiologista, graças a Deus que foi o médico que me atendeu. Eu falei com ele, né? Falei, doutor, mas e agora? Porque foi 1 ano de tortura, 1 ano de ansiedade, com medo de contrair o Covid devido à comorbidade ser grave. Ele falou, Alessandra, eu não posso te garantir nada, porque a sua comorbidade é muito grave. Mas mantenha calma que você vai vencer mais essa. Essa é só mais uma vitória que você vai ter. Aí eu peguei,
Falei, então vai depender de mim. Mantive firme, forte, em nenhum momento eu perdi a fé. Graças a Deus, passei os 14 dias do Covid sem precisar internar, mas assim, tivemos todo um cuidado especial com o coração. Mas graças a Deus, foi mais uma vitória que vencemos. E assim, essa é a minha história. Meu filho tem 6 anos, é uma bênção de Deus, não arrependo nenhum momento de ter engravidado dele. Assinei um termo de responsabilidade e hoje eu tenho o meu fruto, que é a bênção da minha vida. É Ele que me sustenta, é Ele que me dá força para lutar. A primeira cirurgia, eu deixei ele com 1 aninho. A segunda cirurgia, eu deixei ele com 3 aninhos. E todas as cirurgias eu fiquei 30 dias no hospital. Então foi 30 dias sem ver meu filho. E ele nunca cobrou isso de mim. Ele sempre fala, mamãe, a senhora é muito guerreira, então não chora. Mas ainda acabo deixando a emoção tomar conta, porque a minha vida é marcada assim de muita luta e vitória. Então eu tenho muita gratidão. Eu choro, é de gratidão por Deus permitir eu passar por tantas lutas. Eu não desisto, eu não desanimo e nunca perdi a fé. Então assim, se Deus permitiu eu engravidar do meu filho, é porque Ele sabia que ele seria o meu esteio para eu continuar lutando e vencendo na vida. Essa é a minha história de superação. Olá, eu sou a professora Vera e estou aqui hoje para relatar um pouco da minha história, enfatizar alguns aspectos da minha vida familiar, da minha vida estudantil, da minha vida acadêmica e profissional também. São evidentemente relatos que vão desvelar a cada momento a minha vocação pela arte de educar. Foi com certeza uma trajetória cercada de muitas alegrias, muitas superações e, acima de tudo, muitos desafios. Eu nasci em Campina Verde, estado de Minas Gerais. Campina Verde, que é uma pequena cidade do Triângulo Mineiro. Eu sou mineira de coração e pedagoga por vocação. Tive uma formação comum, a maioria das pessoas, e órfã de mãe aos 2 anos de idade e órfã de pai aos 7 anos, eu fui contemplada com um amor incondicional, amor duplo dos meus avós paternos, que tudo fizeram para compensar a ausência dos meus pais. E eu tenho certeza que eles fizeram isso com muita propriedade. Aos 7 anos de idade, eu fui reprovada na primeira série do ensino fundamental. E essa reprovação se deu porque eu não consegui dominar os sinais da escrita, os sinais da leitura. Ou seja, eu não aprendi a ler e nem escrever nesse período. E o fato de eu não ter pai, não ter mãe, era motivo para que minha professora, especialmente a minha primeira professora, não acreditasse no meu potencial, não acreditasse naquilo que eu fosse capaz de fazer. E eu lembro muito bem de cada detalhe que eu vivi naquela época. Confesso que sofri muito. E hoje, com a experiência que eu tenho como professora, como educadora, eu entendo que naquela época eu não me adaptei ao método utilizado pela professora naquela época, naquele período. E eu descobri então, no ano seguinte, com a minha segunda professora, Tecla Silva, o quanto a música contribuiu para o meu processo de alfabetização. Eu aprendi cantando a decifrar os sinais da escrita. Eu cantava. A música era o principal recurso que essa professora utilizava para ajudar a gente a aprender a ler, a aprender a escrever.
E essa professora me fez descobrir o potencial que eu tinha dentro de mim. Aos 9 anos de idade, para vocês terem ideia, eu já me apresentava em festas da escola, tocando meu primeiro violão. Um instrumento que eu aprendi a tocar sem a ajuda de nenhum professor. Eu sentia também que a arte contribuía, sabe? Cada vez mais para que eu não deixasse escapar a dimensão do sonho que eu tinha. Era um sonho de buscar um sentido para a minha vida. E com tão pouca idade eu já entendia tudo isso. Eu ensaiava peça de teatro no fundo do quintal, eu criava cenário, eu cantava muito. E isso tudo era compartilhado com meus amigos, com as minhas amigas que naquela época também, de alguma forma, sonhavam junto comigo. E eu me lembro bem, certa vez, o dia do meu aniversário, quando eu completei 15 anos de idade, foi nesse dia que eu decidi que eu não ia aceitar mais ser discriminada pelos outros, sabe? Simplesmente pelo fato de não ter pai, não ter mãe. Porque eu tinha certeza do amor incondicional da minha família, dos meus avós. E isso me bastava. E foi assim, estudando sempre em boas escolas públicas, com incentivo dos meus avós, das minhas tias Ana e Delurdes, que eu concluí o 2º grau. Época então que me casei com apenas 19 anos de idade. Eu concluí o 2º grau e deixei então minha terra natal, Campina Verde, pois chegava o momento que eu precisava construir a minha própria família. Walter foi um homem com quem me casei, pai das minhas 2 filhas, que com muita paciência me incentivou a estudar, a prosseguir os meus estudos. Isso ele sempre teve, isso se fez presente sempre, né, durante esse período. Larissa, boa menina que se tornou mãe aos 17 anos de idade, muito jovem, mãe do Luiz Felipe, um garoto lindo. Lívia, um encanto de pessoa, mãe da doce e pequena Ana Clara. E em setembro de 2005 veio a separação do Walter, da Vera. Foram momentos muito difíceis, foi muita dor para todos, especialmente para as nossas filhas. 26 anos de casados e agora separados por razões diversas. Quis o destino então que em meio a esse cenário, em meio a esse sofrimento, essa realidade, eu pudesse conhecer Diego, com quem eu convivo até hoje, há quase 17 anos, meu companheiro de todas as horas, que me traz felicidade, que me trouxe alegria e a vontade de compreender a cada dia a importância do amor. Eu sempre acreditei que educar é uma maneira de conviver com a arte, sabe? De contribuir com o crescimento das pessoas. Eu sempre fui muito convicta disso. E eu sempre fui uma prova viva dessa realidade. E iniciei o curso de licenciatura plena em pedagogia na década de 80 ainda. E fui aprovada em um concurso público para professora do ensino fundamental em minha terra natal, para onde eu retornei, sabe, exercendo assim a função de professora. E nesse mesmo período eu fiz a minha especialização, minha primeira especialização em didática. Então nessa trajetória aumentou cada vez mais o meu desejo de alçar voos cada vez mais altos. E foi então que eu busquei o ingresso em um mestrado em educação, porque educação sempre foi a minha paixão. Foi então que, perseguindo esse sonho, mudei para Barra do Garças, onde moro até hoje, na década de 90, e tive o privilégio de cursar o mestrado em educação pela PUC, Universidade Católica de Goiás. E ainda nesse ano de 2003, eu fui aprovada num concurso público para professora dos anos iniciais, a rede municipal de Barra do Garças.
E nesse período eu tive a oportunidade de vivenciar inúmeras situações de aprendizagem, situações de experiências na docência, na gestão escolar, fui coordenadora pedagógica, e, enfim, foram experiências riquíssimas que contribuíram de maneira muito significativa, sabe? Para que eu pudesse ser a pessoa, ser a mulher que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Então, nesse período de tempo, eu percebi que, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos uma profissão, que é uma das mais dignas, que é ser professor hoje, nós também desenvolvemos a arte de educar. Esse é o nosso papel. E eu acredito na formação continuada, eu acredito na formação permanente do ser humano como uma mola que norteia, que impulsiona a consolidação de toda e qualquer profissão. Então, por essa razão, eu busco constantemente ampliar o meu campo de conhecimento, participar de encontros e de cursos, especialmente na área da educação. Eu atualmente sou aposentada na docência da educação básica e sou professora universitária no Unicatedral, no Centro Universitário Unicatedral, e atuo também junto ao curso de pedagogia, né? Curso de especialização também na pós-graduação. E além disso, eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Catedral. E eu acredito que as experiências que eu vivenciei ao longo da minha carreira me contribuem de forma significativa para a atuação nesse cargo de coordenadora pedagógica do colégio. E então eu quero finalizar aqui as minhas palavras, quero finalizar o elenco de tantas finalizações, de tantas experiências, que com certeza não se esgotam, né, em si mesmo, mas que me amparam, que me encorajam a participar na construção de uma nova educação, de uma nova sociedade e de uma nova mulher que eu procuro ser a cada dia. E eu quero então aproveitar para deixar aqui o meu recado a todas as mulheres. Fica aqui a minha vontade, o meu desejo, que vocês sejam o que vocês quiserem ser. Busquem alçar cada vez mais voos mais altos, persigam seus ideais, mantenham-se rodeadas sempre de pessoas que vibram com seu sucesso e compreendam que a medida do amor aos outros é a medida do amor que você deve ter por si mesmo. Um grande abraço.